É muito importante que a pessoa conheça quais são os sinais e sintomas que ela esteja sentindo para que procure assistência médica. Isso é importante porque o H1N1, ela na forma agressiva, ela tem sinais e sintomas que são muito próprios. O principal deles é que, enquanto numa gripe habitual que todos estamos tendo, tá cheia, a cidade está cheia de casos assim, esses casos são leves, então assim, você começa com uma febre baixa, tem um pouco de dor no corpo, o nariz escorre, espirra, tosse. Esses sintomas são todos sintomas que nós que já tivemos outros estados gripais sabemos que faz parte daquele que dá para você comparar esse sintoma com o que você teve anteriormente. Essa é a gripe simples que está tendo de monte. Ou a infecção pelo HN1 na forma grave, ela, diferentemente, ela começa de uma forma muito intensa. Ela começa dando febre muito alta, ela compromete muito o estado geral, a pessoa fica muito caída, você tem dor muscular muito significativa, uma sensação de cansaço muito intensa e, principalmente, uma falta de ar. Por quê? É essa falta de ar que mostra que o pulmão dela está sendo comprometido por esse vírus mais agressivo. E de que forma manifesta essa falta de ar? É uma dificuldade para você fazer o movimento respiratório, acelera a respiração, porque você vai tentar diminuir a cianose que logo vem em sequência. O que é a cianose? A falta de oxigenação de sangue e o aparecimento das pessoas ficam roxas, inicialmente nas unhas, nos lábios, na orelha. Isso já é uma fase progressiva. Então, essa cianose que está sendo produzida, porque o pulmão não está conseguindo fazer a oxigenação, ela é decorrente de toda essa agressividade do vírus que está impedindo o pulmão de ter a sua ação habitual, que é oxigenar o sangue, que é manter a pessoa rosada, vermelha, como é habitualmente. Então, é importantíssimo que a gente saiba o que é uma gripe sazonal normal, que todos sabemos, que nós conhecemos nossos filhos, nosso dia a dia, nós mesmos já tivemos, dessa forma agressiva. Então, quem é que deve procurar o sistema de saúde? Deve ser aquelas pessoas que têm essa forma mais agressiva de início e, principalmente, se ela possui características de uma deficiência de imunidade. Quem são essas pessoas? As gestantes. É fundamental que uma gestante comece com gripe forte e tudo que procure. As crianças de baixa idade, principalmente as abaixo de 2 anos, os idosos, aqueles acima de 60 anos, as pessoas que mesmo fora dessa faixa de idade têm problemas sérios de saúde, que tenham doenças que deprimem o sistema imunológico, que são os diabéticos graves, descompensados, aquelas pessoas que tratam, por exemplo, de reumatismo ou de asma grave, que toma corticoide, outros medicamentos que deprimem a imunidade. Então, todos esses grupos, eles são... Então, tem que estar muito atentos que se tem esses sinais e sintomas de febre alta, de mal-estar intenso, tosse muito intensa e falta de ar, que procure imediatamente assistência, porque esses sim, eles devem ser tratados de uma forma bem rápida e eficiente, usando tecnologia mesmo de fazer que a oxigenação ocorra e todo o tratamento de medicamentos específicos, tudo e praticamente em terapia intensiva. O sistema público, normalmente, eles têm treinamentos específicos, eles têm toda aquela forma de fazer o diagnóstico rápido. Por exemplo, é muito mais fácil numa unidade de saúde pública, por exemplo, você colher o material do nariz e tudo, mas também toda a rede privada de assistência, ela nesse momento, né, os órgãos de treinamento, tanto público como privado, o próprio Conselho Geral de Medicina, no caso, e a Secretaria Municipal de Saúde Estadual, eles estão propiciando esses treinamentos para que todos os médicos e todos os servidores da saúde como um todo tenham esse conhecimento da doença grave e quais são os passos que são dados a partir da detecção dos casos. Então, tanto o sistema público como o sistema privado, em termos de treinamento, eles estão preparados para fazer o diagnóstico e o tratamento. Agora, é importantíssimo que se tenha essa ideia de que você não deva sobrecarregar o sistema se você tem sintomas de baixa intensidade, que a gente classificaria, não é? Porque hoje nós temos a classificação de risco, de quando você chega até a unidade privada de saúde, você passa o que a gente chama de triagem,
Você faz uma classificação de risco. Então, por exemplo, se você sobrecarrega o sistema, você é classificado como verde, por exemplo, você corre o risco de ficar 6, 7, 8 horas esperando, porque, obviamente, o sistema vai dar uma atenção mais rápida para aqueles que preenchem os critérios de gravidade, que são classificados de amarelo para vermelho. Então, tem que ser muito atento para você mesmo ter esse bom senso de saber quais são sinais e sintomas mais graves, mas que você também não seja negligente com o próprio sintoma, que deixe de comparecer e apresentando qualquer sinal desse de gravidade, que você, retardando o seu acesso à saúde, você vai prejudicar o tratamento e correndo muito mais risco do que se você comparecer precocemente nesse início de sintomas graves. Uma coisa que é muito importante no tratamento da infecção pelo H1N1 é que o principal fator de proteção é a vacina. Então, todos que estejam naquele grupo de risco, de maior possibilidade de vir a desenvolver a forma grave da doença, deva ser vacinado. É importantíssimo que se preste atenção que a vacina ela é muito segura. Como ela é constituída por vírus inativado, ela não tem a capacidade de produzir doença intensa na pessoa. Mas ela tem a capacidade, sim, de proteger, de produzir anticorpos. Então, nós devemos estar atentos em informações que são veiculadas, que se essas informações estão tentando dizer que a vacina tem efeitos colaterais, que produzem doença neurológica, essas situações extremamente raras, elas são completamente negligenciáveis frente à importância que representa a vacina como fator efetivo de proteção de todas as pessoas e principalmente dos mais vulneráveis. Então, esse é um fator importantíssimo. Em relação a uma outra modalidade terapêutica, na verdade, ela é um pouco paliativa, porque ela só reduz o sintoma da doença, não cura completamente, é o Tamiflu, que é um medicamento que ele é oferecido na rede pública e, para ser oferecido, a pessoa tem que preencher critérios de gravidade. Ele não é um medicamento que é para ser utilizado para qualquer um que tenha sintomas gripais dessa gripe sazonal, dessa gripe que está ocorrendo. Então, todos aqueles que já começam com a forma mais agressiva, que sente que está com essa forma mais agressiva, de febre alta, dor muito intensa, prostração muito severa, desconforto respiratório progressivo, levando a cianose, tem que procurar imediatamente o sistema de saúde, porque ali vai ser providenciado o Tamiflu, que é um remédio que, quando dado na fase inicial, bem no início da doença, nas primeiras 24, 48 horas, reduz um pouco a intensidade dos sintomas e tempo de internação. Agora, não é um medicamento assim completamente necessário e também não é o que vai fazer com que a pessoa venha sobreviver. Então, é verdade, é uma arma que se utiliza, mas com pouco poder de modificação de resultado, mas que deva ser direcionado também para essas formas mais graves, que são inclusive as pessoas que vão tomar, fazem o teste, tem que colher o material que vai ser analisado, E uma coisa também que tem que saber é que não vai ser o resultado do exame que vai definir o tratamento. Ele tem que ser estabelecido desde o início, porque esse exame, em regra, demora muitos dias para ficarem prontos. Então, você não pode esperar que você tenha primeiro o resultado para começar a fazer o tratamento. E toda a estrutura de saúde está se mobilizando no sentido de capacitar médicos e assistentes na área da saúde como um todo, e também uma estrutura de retaguarda para fazer assistência para esses que tenham essas formas graves, muito intensas dessa gripe severa, que é a que produz H1N1. É preciso ficar atento numa situação muito importante. Nós não estamos vivendo, nesse momento, uma situação de epidemia. Esses casos que estão ocorrendo são casos que normalmente ocorrem isoladamente ao longo do ano, e você compara com anos anteriores, eles estão mais ou menos dentro dessa estatística. Na verdade, o que está se tendo agora é todo um cuidado em se produzir uma vacinação antes que uma situação de epidemia esteja estabelecida. É importante você não entrar em pânico de achar que você está gripado e que vai pegar a forma grave. Por quê? Assim como a dengue, que muitos pegam e não desenvolvem a forma grave da doença, aliás, a maioria pega a dengue e não tem a forma hemorrágica, também em relação ao H1N1 é da mesma maneira.
A maioria das pessoas, mesmo que pegue o HN1, não tem a forma agressiva da doença. Quem tem são mais esses grupos vulneráveis que estão sendo priorizados para a vacina. Então é importante que você tenha o bom senso, e se todos nós pegarmos que nessa época do ano a maioria das pessoas está pegando a gripe sazonal, a gripe mais leve, se todos forem para o sistema de saúde, nós vamos fazer filas gigantescas e vamos impedir que aquele que precisa, aquele que está mais grave, não tenha acesso em tempo hábil à assistência. Se nós formos olhar principalmente no sistema público, que hoje já está sobrecarregado. Então tem que ter o bom senso, que você não preenche aqueles critérios de gravidade, tem que ser cuidadoso para que você não venha sobrecarregar. E outra coisa também, que a gente só sabe que as vacinas, elas não existem para toda a população brasileira. Então nós temos até esse bom senso também, que são aqueles grupos mais suscetíveis que devem procurar a vacina. Incluindo aí também outros grupos que não necessariamente estão aí, que são, por exemplo, a gente sabe que as pessoas que trabalham em creches, as pessoas que trabalham em locais muito fechados e que sejam aglomerados. Então, esses também se beneficiam, mesmo estando naquela faixa que não está, nesse primeiro momento, sendo priorizado para oferecer a vacina. Então, reforçando, não é para entrar em pânico, porque nós não estamos vivenciando, nesse momento, uma condição de epidemia, no primeiro momento, e segundo, que essa gripe sazonal e a gripe mais leve, elas devem ser, obviamente, a gente tem que tomar um cuidado para estar atento para os sinais de gravidade, mas não que você deva sobrecarregar o sistema de assistência à saúde, tanto público como privado, porque nós vamos estar atrapalhando toda a estratégia que se tem para atender realmente aqueles que necessitam.